Meus irmãos, a paz do Senhor, pela misericórdia do Senhor, mais uma vez nós estamos aqui para mais uma leitura diária. Nessa oportunidade estaremos substituindo o evangelista Gaspar, ali da nossa sede. Grato a Deus pela rica oportunidade de estar aqui, uma vez mais, nessa leitura diária de terça-feira. A lição é a de número 7. Nós estamos estudando neste trimestre sobre os patriarcas, e trimestre este comentado pelo professor Lorival, ali da nossa sede. E nós estamos na lição de número 7. Já tiveram os irmãos que nos antecederam aí, o presbítero Samuel Avelino, vice-pastor ali na Urene 3, fez a leitura diária de ontem. Quero louvar a Deus pela vida desses nossos irmãos que estão aí toda semana, dia após dia, que estão gravando, né, as leituras diárias, e que é de muito proveito para o nosso elevo espiritual. Também as pré-aulas, né, que os irmãos fazem, é muito bom, tanto para os professores quanto para os alunos, né, estarem inteirados do assunto que nós estaremos abordando. Nessa lição de número 7, nós estaremos estudando sobre Moisés, o legislador e líder de Israel. Somos gratos ao Senhor porque Deus, Ele tem nos abençoado, Ele tem nos guardado. E esta lição de Moisés é um dos temas mais abordados, né, da Bíblia Sagrada. Já ouvimos pregações, estudos, né, a respeito de Moisés, um livramento grande, né, que Deus deu a ele, né, por intermédio de sua mãe e também da sua irmã Miriam. E nós sabemos que Deus era com Moisés, Deus era na vida dele. E sabemos, meus irmãos, que há alguns parâmetros na vida de Moisés para que ele fosse abençoado por Deus, para que ele fosse direcionado pelo Espírito Santo por Deus. Embora no Antigo Testamento a maneira do Espírito Santo agir era diferente, mas não deixa de ter a ação do Espírito Santo de Deus. A leitura diária de terça-feira é em Hebreus, no capítulo 11, o versículo é 24 e 26, né? Na Galeria dos Heróis da Fé, Hebreus, capítulo 11, e o versículo 24 a 26. Diz assim a palavra do Senhor, está escrito: pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Nós vimos aqui que o escritor aos Hebreus, ele vai dizer que aqui foi pela fé. Moisés, ele teve fé, e com esta fé ele se recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ou seja, Moisés, ele recusou posição. Moisés, ele recusou o cargo que ele tinha, porque se ele era filho da filha de Faraó, ele estava escolhendo perder a posição que ele tinha alcançado de príncipe, e quem sabe até uma possível sucessão ao trono, né, ali do Egito. E aqui continua dizendo: escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riqueza o vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Nós vimos aqui, meus amados irmãos, que Moisés, ele recusa não só título, ele recusa posição. Moisés, Moshe, né, que vai ser na língua hebraica, ele vai recusar posição. Porque Moisés, ele era filho da filha de Faraó, adotado, mas ele tinha, a Bíblia vai dizer, ele recusou esse título. Moisés, ele tinha acesso a tudo de melhor que o mundo daquela época podia oferecer. Os melhores hospitais, né? As melhores, vamos trazer para um contexto nosso, os melhores planos dentários, os melhores planos de saúde, porque Moisés, ele fazia parte da elite do Egito. Moisés, ele era filho da filha de Faraó, então ele tinha vários privilégios ao seu alcance, mas a Bíblia vai dizer que ele deixou isto de lado. Ele escolheu sofrer com o povo de Deus,
do que ter por um pouquinho de tempo o gozo do pecado, porque ele via aquilo que era eterno, não aquilo que é momentâneo. O que nós estamos vivendo aqui agora vai passar, o que vai permanecer é a eternidade. Alguns vão dizer que morreu, acabou, e isso é uma mentira do inimigo para que você perca o foco. Porque na verdade, quando se apaga aqui é que a vida verdadeiramente começa. A única coisa que vai diferenciar é se vai ser vida eterna com Cristo ou morte eterna sem Cristo. Então Moisés, ele escolheu sofrer com o povo de Deus. Ele escolheu abandonar todos os privilégios que ele tinha. Tudo de bom que o Egito tinha a oferecer para ele, ele escolheu deixar de lado. Que nós possamos aprender com este patriarca, que possamos deixar de lado tudo aquilo que nos impede de ter comunhão com o Espírito Santo, tudo aquilo que nos impede de ter comunhão com Jesus, de levarmos uma vida de santidade, de retidão diante de Deus. Que o Espírito Santo possa nos conduzir para que nós possamos ter em vista não aquilo que é momentâneo, não aquilo que é passageiro, mas que a nossa visão, que o nosso olhar, que o nosso interesse esteja nas coisas que são eternas. Porque nós sabemos que muito em breve o Senhor vai voltar para buscar a sua igreja. E se nós, porventura, formos um crente que às vezes prefere esses prazeres momentâneos, que passa, é passageiro. Isso passa, meu irmão. Escolha viver uma vida de santidade com Deus. Escolha viver uma vida para Deus, para que você possa ter em vista aquilo que é eterno. Porque quando nós olhamos para as coisas momentâneas, nós temos a tendência de queremos nos apegar com as coisas aqui da terra, porque é tudo passageiro. O vice-pastor Luciano ali da Orania 3, ele gosta de usar uma expressão de imediatista. Estamos vivendo uma sociedade imediatista, é tudo para hoje, é tudo para agora. Mas que nós, enquanto cristãos, tenhamos isso em mente, assim como Moisés, que não é para agora, é para eternidade. Então que nós continuemos deixando os prazeres do mundo, deixando os prazeres da carne, porque isso é passageiro. O que permanece é a vida eterna em Cristo. O que deve prevalecer em nós é este sentimento. Porque se nós estivermos ligados na videira verdadeira que é Cristo, consequentemente nós nos desapegaremos destas coisas terrenas. Uma vez nos desapegando das coisas terrenas, a nossa visão estará fixada naquilo que é eterno. O céu de glória que está preparado para cada um de nós. Amém? Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Que o Espírito Santo de Deus possa continuar nos ajudando a fixarmos o olhar naquilo que é eterno. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Deus abençoe os nossos colegas que fazem a leitura diária. Deus abençoe o nosso pastor presidente, pastor Aldair Gonçalves Dias. Cumprimentando ele, eu cumprimento a todos os vice-pastores. Que Deus possa continuar nos guardando. Fiquem todos na paz do Senhor e que, se nosso bom Deus nos permitir, semana que vem nós estaremos aqui novamente para mais uma leitura diária. Fiquem todos com Deus e a paz do Senhor.